Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Pois bem, foi descoberto vários e-mails de conversas ali entre assessoria, entre Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, ali o e-mail oficial. Foi descoberto pela ABIN, esses relatórios foram enviados para a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está investigando a questão dos atos atentatórios do dia 8 de janeiro ali em Brasília contra o Estado Democrático de Direito, e esses relatórios também já foram enviados para a Polícia Federal. O que tem nesses relatórios da ABIN em relação a e-mails de Bolsonaro? A descoberta que Bolsonaro recebeu um envelope cheio de pedras preciosas e que Michele Bolsonaro recebeu uma caixa cheia de pedras preciosas. Presidente, eu quero compartilhar com a CPI algo muito grave, que nós achamos em meio a 1000 e-mails que chegaram a essa CPMI, que é do dia 27 de outubro, foi entre os ajudantes lá os ajudantes de ordem, né? E-mails comunicados seguindo ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira-dama, recebidos em Teófilo Otoni, ou seja, na campanha, em 26/10/2022. Essa é a situação. E tudo isso está sendo investigado, especialmente pela movimentação financeira de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que teve uma movimentação financeira incompatível com sua renda. Ele ganhava ali R$26 mil e movimentou nas suas contas bancárias mais de R$4 milhões. Que, aliás, já requeriu retorno, porque depois do relatório do COAF ficou muito grave a situação dele, pelo tanto de movimentação financeira que ele faz, ganhando o salário que ganha. Além disso, houve também a situação de Bolsonaro. Bolsonaro só no mês de janeiro. De quebra de sigilo, porque nós precisamos entender por onde passou, até porque há informação de uma movimentação de 720 mil na conta de Bolsonaro só em janeiro. Então, tudo isso está no bojo de investigação da Polícia Federal, mas também ali na investigação da CPMI. E a CPMI quer ouvir novamente Mauro Cid, que ficou caladinho aqui, emburrado, calado e não disse nada. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presente ao presidente da República e à primeira-dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as 46 páginas dos 1.055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira-dama e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. Isto aqui faz parte da nossa investigação sobre o financiamento do golpe. Porque isso aqui vem de onde? De onde vêm essas pedras preciosas, senão do garimpo ilegal? Por que essas pedras preciosas não foram declaradas no patrimônio, no acervo, que seja da presidência, do Estado, ou declaradas para saber se eles poderiam incorporar o seu patrimônio particular ou não? Não foram declaradas. Por isso eu requeri aqui a quebra de sigilo da senhora Michele. O senhor Bolsonaro já tem requerimento? Não é? E também quer ouvir Michele Bolsonaro, bem como Bolsonaro, e especialmente sobre essa nova descoberta. O povo que gosta de joias, né? É joias da Arábia para cá, joias da Arábia para lá e agora pedras preciosas. Quer saber a origem dessas pedras preciosas. E da convocação da senhora Michele, do senhor Bolsonaro e de alguns ajudantes de ordem que não sejam apenas o Mauro Cid. E que tanto de dinheiro é esse? É uma movimentação de dinheiro para lá, para cá, para lá, para cadê? Que dinheiraiada é essa, gente? Tudo isso tem que ser descoberto e debelado. E eu vou dizer uma coisa, eu tô com um pressentimento do dia 22 de agosto, viu, gente? Xandão eu não sei não, mas dia 22 de agosto é um dia bom para mandado de prisão, viu? Vamos ficar atento a essa data, porque o cerco está se fechando em relação a Bolsonaro e todo o seu clã. E isso tem que ocorrer mesmo. E dentro desse contexto, o advogado Ariovaldo Moreira, advogado do hacker Walter Delgatti, que foi preso, você lembra, né? Ele foi preso novamente, não é? Carla Zambelli teve busca e apreensão nos seus endereços, passaporte apreendido, arma apreendido, valores apreendidos, documentos, celulares, computadores, enfim. Walter Delgatti
foi preso novamente. Agora por suspeita de invasão no Sistema Nacional ali do Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça referente a mandados de prisão, em que eles colocaram vários alvarás de solturas falso, esse hacker, e também um alvará de prisão de Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Você lembra? Pois é. E na entrevista do advogado de Walter Delgatti, ele fez declarações importantes. Primeiro, ele disse que Walter Delgatti está com medo de ser morto, porque ele sabe muita coisa. Segundo, ele disse que era contratado sim por Carla Zambelli e que ele recebeu mais de 40 a 45 mil reais de pagamento por Carla Zambelli. Que Carla Zambelli pediu sim para ele tentar invadir as urnas eletrônicas, invadir o e-mail de Alexandre de Moraes e clonar o celular de Alexandre de Moraes. Isso tudo confirmado pelo advogado que está nos autos do processo, que não está mais sob sigilo. Disse que ele não conseguiu invadir as urnas, que ele conseguiu acessar o e-mail de Alexandre de Moraes, mas não tinha nada ali para incriminá-lo, e que ele não conseguiu clonar o celular de Alexandre de Moraes. E que Carla Zambelli levou ele para uma reunião pessoalmente lá no Palácio da Alvorada, junto a Bolsonaro. E lá no Palácio do Planalto, Bolsonaro perguntou se o hacker Delgatti, se ele tivesse o código-fonte, se ele conseguiria invadir a urna eletrônica. Situação que não foi para frente por uma série de situações técnicas. Bom, e diante de tudo isso, o advogado de Delgatti revelou também que ele esteve em reunião com os militares no Ministério da Defesa, a princípio para falar da questão do código-fonte, para ele ajudar na questão ali que eles estavam fazendo auditoria nas urnas. A princípio fora isso. E que ele também conversou por WhatsApp com Bolsonaro. E o advogado, em entrevista, declarou que o hacker tem provas do envolvimento não só de Carla Zambelli nessa trama golpista para descredibilizar as urnas eletrônicas, o pleito eleitoral de 2022, bem como todo o sistema eleitoral, cujo alvo principal era Alexandre de Moraes, ministro-presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal. Que ele tem provas para incriminar não só Carla Zambelli, mas que ele tem provas também para criminalizar Bolsonaro, que também fazia parte dessa trama golpista. Isso quem disse foi o advogado em entrevista, reiterando que ele é peixe pequeno. Eu já falei isso aqui para vocês. Os crimes dele é crime que não dá quase nada. Tem que alcançar os mandantes dessa trama golpista, quem pagou, quem financiou. E quem fez isso, Andréia? A princípio, Carla Zambelli, mas, segundo ele, o advogado Walter Delgatti tem provas também para criminalizar Bolsonaro como envolvido nessa trama golpista. Gente, o que o povo está esperando para prender Bolsonaro? Eu não estou entendendo mais não, eu não estou entendendo mais nada. Por que tanta demora? Não é? Pagaram para um hacker, sabe? Toda essa situação. O dia 8 de janeiro, meu querido, minha querida, foi o ápice de uma série de atos concatenados anteriormente, propagados, difundidos, incitados, especialmente por Bolsonaro. O que estão esperando para prender Bolsonaro? O que estão esperando para prender a deputada federal Carla Zambelli? Vai ficar preso só o peixe pequeno? É sempre o pequeno que vai preso? Porque o hacker aqui, ele é um coitado. Ele foi usado. Nós temos que pegar os mandantes, os financiadores. Até agora só peixe pequeno. Tem que prender. Alexandre de Moraes, oi Alexandre. Dia 22 está chegando, dia 22 de agosto. Uma data assim especial. Faça com que se torne uma data especial. Dia 22 mesmo. Gente, compartilhe esse vídeo. Curta esse vídeo agora. A gente precisa dessa resposta estatal. Já está um tapa na cara de toda a população essa situação. Tantas provas, tantas situações, tantos indícios. E Bolsonaro solto ainda.
Carla Zambelli dando uma de coitadinha na entrevista. Ai, de que não tô entendendo. Ai, ai, cria vergonha nessa cara. É muito cinismo desse povo. Apronta, faz, depois quer esconder o rabo e se fazer de vítima. São golpistas, notadamente Bolsonaro, golpistas que não conseguiram dar o golpe, mas tentaram, inflamaram, incitaram, propagaram toda essa situação, querendo a todo momento descredibilizar a justiça eleitoral, o pleito eleitoral de 2022. Por quê? Porque sabia que ia perder as eleições, porque o povo estava cansado de tanta mentira, de tanta violência, de tanta ameaça, de tanta patifaria do ex-governo, do inelegível e inominável Bolsonaro. E essa resposta tem que vir. Senão, vão se organizar e voltar mais violentos. E nós queremos essa resposta estatal. É nós que pagamos e bancamos toda a máquina pública. E nós precisamos de uma resposta estatal, não só política, como teve nas eleições de 2022, em que Bolsonaro caiu, mas uma resposta judicial, em que cada um responda pelos seus crimes, que cada um seja responsabilizado a partir dos seus atos e da sua culpabilidade. Precisamos dessa resposta, que sejam cassados os mandatos, que sejam presos, que sejam bloqueados seus bens para pagar suas dívidas. E essa patifaria de Pix? Meu querido, isso aí é lavagem de dinheiro. Para mim, isso é lavagem de dinheiro. Não tem outra explicação isso não. Bolsonaro não conseguiu 400 e poucas mil assinaturas para fundar um novo partido e agora consegue mais de 17 milhões em doação de Pix? Ah, meu querido, pode ir atrás. Isso aí para mim é lavagem de dinheiro, dentre outros crimes. E tudo isso está sendo revelado, está sendo instrumentalizado, formalizado em documentos e enviados para os órgãos competentes. E nós queremos o chefe Mor na cadeia. Quem é o chefe Mor? Todo mundo está cansado de saber quem é o chefe Mor. Aqui, ó, ontem teve a reunião do Copom, que é um órgão dentro do Banco Central, da diretoria, formada por 9 membros, e teve então a votação e reduziram a taxa de juros em 0,5%, em 0,5 pontos percentuais. Olha aqui, tá aqui a turma. A diretoria composta por 9 membros, tá? Parte votou para reduzir a taxa de juros em 0,5% e parte votou para reduzir apenas 0,25%. E o placar ficou em 5-4, placar apertadíssimo. E os indicados por Lula foram 2. E veja só, um dos indicados por Lula, Ailton Aquino, votou para reduzir apenas 0,25%. Votou contra o governo Lula. O outro indicado, Gabriel Galípolo, votou a favor, para abaixar mais ainda 0,5%. Lula tem que ficar de olho nessa Ailton, hein, gente? Agora tem os indicados por Campos Neto. Fernanda Guardado, ela votou para baixar apenas 0,25%. Diogo Guilherme, ele votou também para baixar apenas 0,25%, indicado também por Campos Neto. O outro indicado por Campos Neto é Renato Gomes, votou para baixar mais, 0,5%. E Campos Neto votou também para baixar 0,5%. Não aguentou a pressão, né, gente? Não aguentou. E ele foi o voto Minerva, gente. Ele desempatou tudo. Tava 4-4 e ele desempatou, ficando 5-4 para ter uma redução maior dos juros de 0,5%. A pressão valeu a pena. A pressão teve um importante papel em tudo isso, em que o presidente do Banco Central votou para reduzir mais. Então essa medida foi necessária. Mas tá bom, Andréia? Tá bom? Não tá bom ainda. Juros tem que cair mais, gente. Tá muito alto os juros no país. O que impede o crescimento econômico e, consequentemente, a circulação de renda e, consequentemente, a geração de emprego, em que, reitero, só quem ganha são super ricos no país,
que especula a partir desses juros e fica rico sem trabalhar, sem fazer nada, apenas investindo e especulando dinheiro. Então, meu querido, minha querida, é necessário baixar mais. E a pressão social sobre essa turma aqui, os diretores do Banco Central, tem que ser constante, não só pelo governo, mas por nós da rede social. Então, o meu comentário em relação a isso aqui tem que baixar mais. E deixe seu comentário também e compartilhe esse vídeo que é importante, não é? A nossa pressão aqui, a pressão social, teve um resultado positivo aqui na queda dos juros, só que tem que cair mais. E Lula, abre o olho, hein? Um dos seus indicados, o Ailton, voltou para baixar um pouquinho só os juros. Tem coisa errada aí. E deu ruim aqui, ó, para Monark. Monark é um influenciador digital, tinha ali, fazia parte de um podcast bem famoso, grande. Só que o camarada só propaga e propagava fake news em relação ao pleito eleitoral, em relação ao sistema eleitoral, não é? Até defendendo, de certa forma, o nazismo, fazendo apologia, enfim. O que aconteceu? A justiça, então, derrubou as redes sociais dele, bloqueou as redes sociais dele e proibiu que ele ali se manifestasse em redes sociais, especialmente propagando fake news sobre as urnas eletrônicas, sobre o pleito eleitoral de 2022, sobre todo o sistema eleitoral. Só que ele fez novas redes sociais. E participava de outras redes sociais enquanto convidado. E ele estava proibido por ordem de Alexandre de Moraes. Por quê? Só abre a boca para falar fake news, teorias de conspiração maluca e situações que não são verdadeiras, que abalam a própria democracia, notadamente pelo grande alcance que ele tinha. Como foi reiterado e ele continuou na sua postura de deflagração de fake news, a ordem agora é para pagar R$300 mil. Já mandou bloquear as contas bancárias dele e proibiu novamente que ele use redes sociais. Por quê? Porque quando abre a boca só fala fake news, gente. É uma coisa horrorosa e que traz uma insegurança muito grande institucional para a própria democracia, pelo alcance que ele tinha, não é? E tem até hoje. Logo, ele está sofrendo novamente a pressão aqui do Poder Judiciário. E é importante dizer que Alexandre de Moraes foi informado, oficiado dessa situação aqui em relação a ele, pelo órgão que hoje existe ali no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje existe um órgão específico que monitora as redes sociais. E qualquer influenciador ou rede social com alcance considerável que propaga fake news sobre o pleito eleitoral, sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas eletrônicas e sobre a democracia em ameaça à própria democracia, o TSE é notificado e o TSE, então, pode ali agir. E, nesse caso, Alexandre de Moraes agiu novamente em relação a esse cara que, para mim, é um fascista travestido de bom moço. É minha opinião. Porque não tem cabimento a reiteração constante de propagação de fake news e de mentiras. É um absurdo. Mas esse rapaz, ele é a face do bolsonarismo. Ele é a face clara do que é a extrema-direita. E tem que ser reprimido, sim, judicialmente, administrativamente, enfim, e penalmente. Porque daqui a pouco, essas reiteradas inobservâncias das ordens judiciais, daqui a pouco pode dar cadeia. E será justo, porque foi avisado, enfim. Está sendo uma sequência de atos de forma progressiva no sentido de se evitar a cadeia. Mas se ele continuar nessa situação, tem que ser assim. E não só ele, viu? Tem outros aí nas redes sociais. Então é importante a denúncia dessas fake news que colocam em xeque a própria democracia. Dá uma paradinha agora, curte a live que é importante e compartilha. Temos muitas informações. E o que eu comentaria de tudo isso, é muito triste o legado que Bolsonaro está deixando para o nosso país. Um legado de mentiras, de violência, não é? E que vai reverberar pelo país durante um bom tempo ainda, lamentavelmente. Por isso que é tão importante nós termos essas redes de resistência
e de mostrar de fato de verdade o que está acontecendo. Bolsonaro sempre foi golpista, Bolsonaro sempre foi fascista e Bolsonaro sempre quis uma coisa: poder para o money habits, para o toma lá da cá. Sempre foi isso que ele quis e é isso que ele quer. E para tanto ele faz atos insanos e usa e manipula muitos milhares, milhões. Tudo travestido de Deus, pátria, família e liberdade. Que nós sabemos que é utopia, em que ele misturou política, religião e os militares, que é a face absoluta e clara do que se conhece como fascismo. E essa é a herança maldita de Bolsonaro para todos nós brasileiros. Mas aqui a gente fala, a gente mostra e a gente combate isso até o final. Dá uma paradinha, deixa o seu comentário que é muito importante, curte e compartilha, tá bom? Ei, você aí, oi, opa, dá uma paradinha, olha aqui pra mim, você que tá no chat, ao vivo comigo, beijo no seu coração, gratidão sempre, viu? Muito obrigada. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.